Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Jó, e sobre ele, o primeiro amigo que foi colocado no livro chama-se Elifaz. A palavra Elifaz, ou o nome Elifaz, um dos significados que eu achei mais pertinente para esse momento que nós estamos vivendo é esforço de Deus. Tem outros nomes, mas eu escolhi esse, esforço de Deus. Por quê? Porque é o que Deus está fazendo conosco. Antes de nós abrirmos propriamente no livro de Jó, eu vou colocar aqui algumas considerações. Elifaz pode significar tesouro de Deus. Meu Deus, como ele, El é de Deus, e esse Ifaz é referente a ouro, ou tesouro, ou força, mas também pode significar esforço, e eu entendo que em cada momento o nome pode ter um peso maior. E nós vamos entender o porquê disso. Lá em 2 Coríntios 4, 7 está escrito: temos, porém, este tesouro, ou esse presente, em vasos de barro. Qual é o tesouro que está em nós, que somos os vasos de barro? Jesus. Sabemos que o maior tesouro que existe é Jesus. Nós até cantamos que Jesus é o maior tesouro. Para que a excelência não seja do vaso, mas é do tesouro que está dentro do vaso. Então, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E nós sabemos um pouco já da vida de Elifaz, pelo que a gente estudou semana passada. As palavras de Elifaz foram boas para Jó. Ele ajudou o amigo dele? Não. Então, nós vamos entender o porquê disso. Para entender a vida de Elifaz, em Jó capítulo 4, verso 1, diz que assim, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse. Então nós não vamos abrir Jó ainda. Nós vamos começar aonde surgem os temanitas, que é em Gênesis 36. Abra a tua Bíblia lá. Jó capítulo 4, 1 diz, então respondeu Elifaz, o temanita. Quem são os temanitas? E Gênesis 36 vai explicar coisas que fazem muito sentido para a nossa vida. Página 68. Começa assim o capítulo 36 de Gênesis. Os descendentes de Esaú, ou a genealogia de Esaú. Né? Ora, são estas as gerações de Esaú, que é Edom. Então, toda vez que você lê Edom na Bíblia, você vai lembrar de Esaú. Quem foi Esaú? Irmão gêmeo de Jacó. E eles dois eram filhos de quem? De Isaac. Isaac é filho de quem? Abraão. Então, Abraão, Isaac, aí vem Esaú e Jacó. Então, Esaú é neto de Abraão, certo? Tudo bem até aí, vocês entenderam o comecinho. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. A primeira mulher de Esaú chamava-se Ada, filha de Elon, Eteu, Aolibama, filha de Aná, filha de Zibeu, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ou seja, foram se juntando as descendências, né? Foi se misturando a descendência de Ismael e Isaac, e agora chegamos a Esaú, e ele juntou-se com essas três mulheres. Aí o versículo 4 fala algo interessante. E Ada, uma das mulheres com quem Esaú casou, gerou de Esaú Elifaz. Então nós acabamos de descobrir de onde surgiu Elifaz. E nós vamos ver por quê. Ah, mas será que não tem outro? Não pode ser outro? Vamos seguir o texto. Versículo 5. Esaú tomou suas mulheres, vai contar as outras, mas Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, filhas, e todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus animais, todos os seus bens, que ele havia obtido na terra de Canaã, e foi para outra terra, afastando-se da face de seu irmão Jacó. Essa história lembra muito quando Abraão e o seu sobrinho Ló tiveram que se separar. Olha o versículo 7. Porque as suas riquezas eram demais para que eles,
Esaú e Jacó, pudessem habitar juntos. E a terra em que eles eram estrangeiros não podia sustentá-los por causa de seu gado. A quantidade de coisas que eles tiveram era tão grande, assim como Abraão e Ló não puderam ficar juntos. Então eles se separaram. Esse foi um dos motivos, estou dizendo que é o principal. Assim, Esaú habitou no monte Seir. Esaú é Edom, está repetindo, que significa vermelho. Lembra dos ruivos? A descendência dos ruivos vem da geração de Esaú. E aí, nesse momento, fala que ele foi para esse monte chamado Seir. Nós estudamos essa montanha, o Monte Seir, quando o povo saiu do Egito com Moisés e falou: olha, vocês vão passar pelo Monte Seir, mas vocês não vão querer as coisas dele, porque são descendência de Esaú, o que foi dado a eles. Então, esse monte, essa região de Edom, de Seir, vamos dizer assim, Israel está aqui no meio, Jerusalém é na parte de baixo, a parte de baixo e para o lado é essa região de Edom, ou a região de Esaú. Aí o versículo 10 diz assim, 9, desculpa. Estas são as gerações de Esaú, pai dos edomitas no monte Seir. Os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, e aí vai descrever todos. E o 11, os filhos de Elifaz, ou seja, os descendentes dele: Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Mas o versículo 12 tem uma coisa importante. Tímina era concubina de Elifaz. Elifaz, que é esse homem que nós vamos ver no livro de Jó, tinha as mulheres, mas além disso ele juntou-se com uma concubina. E olha por que eu estou lendo isso. Gerou Elifaz a Amaleque. Quem foi Amaleque? Um rei muito mau que impediu a passagem do povo de Deus, e os amalequitas foram destruídos na época do Saul. Lembra que teve que ir lá, o rei Agag dos amalequitas, são descendentes do Elifaz. O que a gente aprende aqui? Por que eu li a genealogia de Elifaz até esse momento? Elifaz é bisneto de Abraão. Esse culto doméstico era bom ou não? Aprender as coisas do pai dele, do bisavô dele. Quem foi Abraão? Pai da fé. Abraão conheceu Jesus pessoalmente. Abraão intercedeu diante de Cristo para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída. Abraão tinha experiências espirituais violentas a ponto de oferecer o seu próprio filho por amor a Deus. É possível que esse amor tenha sido transmitido de geração em geração? Sim. Ele teve a experiência de viver num dos tempos mais preciosos de fé que houve na Terra, porque ele viveu e conheceu o seu bisavô Abraão. Mas, olha o que sucedeu dele. Sabe o que eu tiro para mim e para você da descendência, ou da genealogia de Elifaz? Você pode receber uma carga tremenda de informações espirituais. Mas se você não colocá-las em prática e não usá-las da maneira correta, você pode ter uma amalequita na sua descendência. Um amaldiçoado que depois Deus tem que destruir. Versículo 15. Estes são os sheiks, ou príncipes, dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, que é o filho primogênito de Esaú. O que a gente conhece da história de Esaú mesmo? Perdeu a primogenitura. Quando se fala em Esaú, a primeira coisa que vem à mente, ele perdeu a sua primogenitura. E eu me lembrei de alguém, eu não lembro quem que ministrou isso, sobre a fome, a espera e o cansaço. Como que Esaú abriu mão da sua primogenitura? Ele chegou do campo com fome, cansado, e a espera ele não pôde suportar. O que ele fez? Ele abriu mão do que Deus tinha para ele. Aí a gente olha para a nossa semana. Quantas vezes você teve paciência na hora de comer? Quantas vezes você foi impaciente? E quantas vezes o cansaço te venceu?
É muito fácil a gente apontar o dedo para Esaú e falar, nossa, esse homem perdeu tudo. Mas sabe o que Deus mostra para nós? Que quantas vezes na semana, eu não estou dizendo na vida, estou falando, olha para essa semana, quantas vezes nós cedemos à fome, ao cansaço e ao desânimo. Elifaz veio como primogênito, aquilo que veio logo direto de Esaú. Você percebeu aqui nos versículos 6 e 7 que esses homens, por exemplo, Esaú era um homem de extrema abundância, ele era extremamente rico. O seu primogênito receberia muita coisa ou não? Elifaz era um homem extremamente rico, ele recebeu a primogenitura, as bênçãos, ele viveu no campo, porque Esaú também tinha vida no campo, viveu nas montanhas, um lugar extremamente privilegiado. Deus forneceu para Esaú e seus descendentes toda a estrutura para que ele fosse um homem bom. Em outras palavras, Deus se esforçou pela vida de Elifaz. Mesmo que o seu pai tenha feito coisas erradas e seja um mau exemplo, Deus permitiu todo o contexto para que Elifaz fosse uma pessoa diferente. E aí, nós então vemos na descendência dele, que continua ali, ó, versículo 15, então, primogênito de Esaú, quais são os sheiks, os príncipes? Temã, Omar, Zefô, Kenaz. Qual é o nome do primeiro filho de Esaú? De Elifaz, desculpa, Temã. Quem vive em Temã se chama Temanita. Então, o Elifaz, do tempo de Jó, é um Temanita, ou seja, ele é da época de Abraão. Por isso, nós conseguimos concluir que Jó viveu nesse tempo. Detalhe, quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Então, quem recebeu a história de Jó foi Moisés. Quem escreveu o livro de Jó? Moisés. Está escrito na Bíblia, e se você também quiser confirmar, a senhora White também afirma em vários momentos que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Se você, inclusive, tiver curiosidade no livro de Jó, lá vai estar escrito tudo isso. E a última coisa que eu quero deixar para vocês sobre essa introdução é isso. Jeremias 49:7, a respeito de Edom. Nós acabamos de ver, Edom é Esaú, é a mesma coisa, Esaú é Edom, a região de Seir, é esse povo descendente de Esaú, entre eles, Elifaz. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, ó, está lá para frente, Jeremias está profetizando, já tinha tido os reis, e ele estava dando uma sentença. Por que vai falar sobre Edom? Porque eles conheciam o Senhor dos seus antecedentes, das suas gerações. Não há mais sabedoria em Temã? Essa cidade, o primeiro filho do Elifaz, era conhecido como uma pessoa sábia. Se ele era sábio, da onde veio essa sabedoria? O seu pai Elifaz era sábio. Pereceu, morreu o conselho do prudente, Elifaz era um homem prudente. Desapareceu a sua sabedoria, Elifaz era um homem sábio. Mas aí a gente vai então para o que interessa para nós, que é o livro de Jó. Abra a tua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos ler a partir do capítulo 4. Nós já estudamos, antes da gente começar o capítulo 4, nós já estudamos, então, as angústias que Jó sofreu, as batalhas por qual ele passou. Nós vimos que a maior batalha que ele teve, a maior angústia, foi dos capítulos 4 em diante. A degladiação, a guerra mental
contra os amigos e os conselhos, Jó sendo advogado de Deus, Satanás acusador. Vimos que Jó tem o caráter dos 144 mil, a resiliência e a batalha espiritual que ele passou. E aí nos versículos 3, aliás, nós vamos ler o 4, vou ler o capítulo 4, a introdução. Ele faz, diz, Jó pecou. Então respondeu Elifaz, o Tenamita. Agora faz sentido. Então, se você quiser colocar na tua Bíblia, Tenamita, Gênesis 36, você vai entender toda a história, porque ele é um Tenamita. E ele continua dizendo, se nos propusermos a conversar contigo, te será enfadonho. Olha aí a consciência. Mas quem poderá conter as palavras? Então, qual que é a pergunta do Jeremias aqui? Não há mais sabedoria? Se você sabe que não é para falar com o Jó, você vai falar. Irmãos, se nós sabemos que tem um momento em casa que alguém está nervoso, estressado, passando por dificuldades, e nós sabemos que é para a gente guardar a língua, por que nós vamos ser esquentados? Por que nós vamos deixar de conter as palavras? Em outras palavras, porque nós vamos ser incontinentes, aquele que não consegue se controlar. Quantas vezes você foi incontinente nas palavras essa semana? Ou seja, você falou coisas que não deveria. O próprio Elifaz está dizendo, eu sou uma pessoa sábia, eu conheço, sou prudente, mas agora eu não vou me segurar. Eu vou ter que falar para o Jó o que eu acho. E quantas vezes a gente fala assim, não vou levar desaforo para casa. Não vou guardar, isso aqui estava entalado e eu vou botar para fora. É isso que o Elifaz fez. Isso estava entalado e eu vou vomitar. Eis, aí ele vai começar a acusação contra Jó. Eis, versículo 3, eis que instruíste a muitos, fortaleceste as mãos fracas, tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortaleceste os joelhos debilitados. Você fez tanta coisa boa, Jó. Só que vem o versículo 5, né? Mas, agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Qual é o pecado desse momento aqui na vida de Elifaz? Falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade é você não se preocupar com o que o outro está passando e simplesmente olhar para o que você tem de informação e pisar em cima. Elifaz fez exatamente isso. Como nós estudamos semana passada, ele foi um fraco confortador, como a senhora White disse. E o versículo 7. Lembra, o Elifaz falando para o Jó, lembra-te, rogo, que nunca pereceu sendo inocente? Ou, onde foram os justos cortados? Em outras palavras, o Elifaz está dizendo assim, olha, se você fosse inocente, você não estaria passando por isso. Se você fosse bom, você não estaria sendo destruído. E isso é a verdade do livro de Jó? Não, nós sabemos que Jó foi uma pessoa íntegra, foi sincero e foi fiel. E aí o versículo 8 diz assim, como eu tenho visto, aí ele vai falar, agora do versículo 8 ao 11, o Elifaz vai explicar o que acontece com os ímpios. Qual que é o erro desse texto que nós vamos ler? É porque ele não era para o Jó. Mas ele usou um texto errado, acusando com uma verdade uma pessoa que não era para receber aquela palavra. Ele vai dizer, como eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam maldade, colhem o mesmo. Isso não é verdade? Quem semeia o mal, recebe o quê? Maldade para a sua vida. Olha outra coisa que é verdade. Pelo sopro de Deus eles perecem. Quem é mau, Deus não destrói? Destrói. Pelo fôlego de suas narinas, se Deus sopra, os ímpios são exterminados. Versículo 10. O rugido do leão e a voz do leão feroz, os dentes dos leõezinhos são quebrados. Quando o mal é comparado a animais, as bestas feras do campo, o que são esses animais para Deus? Nada. Aí o versículo 11. O leão velho, ou seja, aquele mais experiente, mais traiçoeiro, o mal que é mais experiente, perece por falta de presas. Ele perde o poder de atacar o inimigo. Os filhotes de leão robusto se dispersam. Aqueles que têm mais vitalidade
não tem a experiência do antigo, ele se perde, não consegue nem fazer nada. Então, o que ele está dizendo? O mal, de alguma maneira, vai ser destruído. Agora, essas acusações de leão velho, de animal feroz, serviam para Jó? Em algum momento a Bíblia mostra alguma dessas atitudes na vida de Jó? Não. As afirmações são certas, colocadas no tempo e para a pessoa errada. E aí a gente consegue entender um pouquinho a visão espiritual que ele teve. Olha o versículo 12. Trouxeram-me agora algo secretamente, e o meu ouvido recebeu um pouco. Em pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, medo veio sobre mim, e tremendo, todos os meus ossos estremeceram. O que aconteceu de madrugada com Elifaz? 15. Então o Espírito passou diante da minha face, os cabelos da minha carne se levantaram, arrepiei de medo, ficou inerte, apareceu um vulto, o Espírito diante de Elifaz, e não falou nada. Estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e eu ouvi uma voz dizendo: será o homem mortal mais justo do que Deus? Vamos pensar no contexto. O anjo, esse anjo do bem ou do mal, esse espírito, né? Por enquanto nós ainda não temos essa informação. Ele fala com Elifaz. O histórico de Elifaz é de um homem que tinha informação, tinha prudência, tinha conhecimento, tinha tudo, mas agora, que palavras que esse homem está dizendo? São palavras de Deus para o bem ou para a destruição? Para a destruição. E aí, no meio dessa acusação contra Jó, ele se lembra de um sonho. Aí o Espírito está dizendo: será o homem mortal mais justo do que Deus? Será o homem mais puro do que o seu Criador? Pergunto para você, diante do que a gente já viu até agora, essas palavras serviriam para Jó ou para Elifaz? Para Elifaz. Eis, o Espírito está dizendo, eis que ele não tem confiança nos seus servos e aos seus anjos atribuiu defeitos. A mensagem que Elifaz está recebendo é assim: se nem os anjos que estão no céu são perfeitos, quanto mais os seres humanos. Isso também está escrito em Jó 15. Deixa o teu dedo aí, abra a tua Bíblia em Jó 15, versículo 4. Jó 15, 4. Deixa o dedo aí, abre em Jó 15, verso 4. Tanto que é o próprio Elifaz que está dizendo, né? O versículo 4 diz assim: sim, tu rejeitas o temor, restringes a oração diante de Deus. Ele nem sabia o que ele estava falando, Jó orava constantemente. O próprio Deus disse que Jó orava, mas ele estava acusando. Porque a tua boca declara a tua iniquidade e escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu. Sim, os teus próprios lábios testificam contra ti. Aí o versículo 11. As consolações de Deus são pequenas contigo? Há alguma coisa secreta contigo? E toda essa acusação que o Elifaz vai fazendo contra ele, vai lembrar disso. Tudo que nós temos no nosso coração, as iniquidades, as impurezas, será que isso nos faz justo? Porque o versículo fala, o versículo 4, sim, tu rejeitas o temor. O Elifaz, sem perceber, ele foi se tornando injusto, e Deus foi ministrando para ele, mas ele foi jogando para frente, ele não foi falando para ele mesmo. Olha o que fala em Jó 25, 4 e 6. Jó 25, 4 até 6. Agora quem está dizendo é o outro, é o Bildade, né? O outro amigo. Como então pode o homem ser justificado com Deus? Como pode ser limpo aquele que é nascido de uma mulher? Contempla a lua e ela não brilha. Sim, as estrelas não são puras à sua vista. Outra palavra para estrelas, a gente sabe que
No Antigo Testamento, uma das definições de estrelas são os anjos do Senhor. Então, as estrelas, os anjos, não são puros à sua vista. E 6. E quanto menos o homem, que é um verme, filho do homem, que é um verme. Então, durante todo o desenrolar da história, esses que eram, entre aspas, os homens puros, sábios e poderosos, eles não eram nada diante de Deus. Volta lá para o capítulo 4, no versículo 18. Eis que ele não tem confiança nos seus servos e aos seus anjos atribui defeito, quanto menos naqueles que habitam em casas de barro, porque naquele tempo os tijolos eram feitos todos de barro, aliás, ainda hoje são casas de barro, né, que são de tijolos, cujo fundamento está no pó, a base da nossa casa é na terra, no pó, e que são esmagados diante da traça. Ou seja, o que é uma traça? Você conhece aquele bichinho pequenininho que fica se esfregando? Quando você vê uma traça, o que você faz? Deixa eu tirar para não pegar as roupas. Você destrói ela. O homem é comparado a uma traça, ele é destruído com a maior facilidade. Igual quando você pisa um inseto, um animal pequeno. Eles são destruídos desde a manhã até a noite. Eles perecem para sempre sem nenhuma consideração. Sua excelência, que está neles, não some? Eles morrem e sem sabedoria. Este mensageiro confrontou Elifaz. Para quem que ele jogou a mensagem? Para Jó. Elifaz não estava discernindo as coisas espiritualmente. Quantas vezes você teve um sonho e você fala, olha, eu não sei se esse sonho é de Deus ou não, mas eu vou passar para você, recebe aí. Foi exatamente o que Elifaz fez. Condenou o outro, recebendo passando uma mensagem que não era para ele. Ela foi aplicada de uma forma errada. E aí começa o capítulo 5, dizendo assim, Elifaz, 2 pontos, Jó é castigado por Deus. E aí do versículo 1 ao 7, o Elifaz, esse sábio, ele vai contar uma história de um tolo. Eu vou ler o versículo 3 e 4 só. Eu tenho visto o tolo lançando raízes, ou seja, uma pessoa que acha que é boa, que está bem, mas ele começa a fazer as coisas dele. De repente, eu amaldiçoei sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança. O que aconteceu com o filho de Elifaz? Quem é filho de Elifaz mesmo? Amaleque. Ele está falando sobre a própria descendência sem saber. Lançando as raízes. Ele está lançando as raízes, mas ele não percebeu a sua própria. Seus filhos estão longe da segurança. O que aconteceu com Amaleque na Bíblia? Foi destruído. Perdeu totalmente a segurança. E eles são esmagados no portão. O portão era um lugar de destaque, onde os homens sábios se encontravam. Amaleque e os amalequitas não tinham essa consciência. Não há quem nos livre. De quem foi a ordem para destruir os amalequitas? Do próprio Deus. Irmãos, escolha o que você vai fazer com a sua descendência. Ele faz, sem perceber, teve um destino para os seus descendentes muito ruim. Aí o versículo agora 10, está falando sobre Deus. Ele faz, vai falar coisas boas de Deus. Aí o versículo 8 começa assim, né? Jó, se eu fosse você, Jó, eu buscaria a Deus, e a Deus eu entregaria a minha causa, o qual faz coisas grandes e inescrutáveis, coisas maravilhosas e sem número. Nós lemos isso no capítulo 9. E agora o versículo 10. Que dá chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos. O que foi postado no Telegram essa semana? Chuva serôdia e chuva temporã. Quem sabe a diferença principal da chuva temporã e da chuva serôdia? Uma é para plantar e outra é para colher. Espiritualmente, o que significa chuva temporã primeiro? A chuva temporã serve para quê? Para nós, na prática. Arrependimento. O que está passado na mensagem? Se você não assistiu, você precisa ver. Se não houver arrependimento, não haverá derramamento da outra chuva. A chuva serôdia, que é para a colheita, você não consegue colher se não for plantado
na temporada. Não adianta você, sem se arrepender, esperar o poder ser derramado. O poder só será derramado sobre aqueles que se arrependeram. Então, tem muitos de nós, a partir da minha vida, que eu entendi isso para a minha vida, que enquanto a chuva temporânea, ou seja, o arrependimento, não houver se completado, não é possível cair chuva serôdia. Por isso, o tempo está correndo e a impressão que dá é de um certo silêncio espiritual. Deus está esperando esse arrependimento para que possa derramar a chuva serôdia nas nossas vidas. Mas tem pessoas ao teu lado que já estão recebendo gotas da chuva serôdia. E o versículo 10 diz: Deus dá chuva sobre a terra. Deus está fazendo isso nesse momento. Ele quer o meu e o teu arrependimento. Ele queria o arrependimento de Elifaz. O arrependimento de Elifaz chegou? Chegou não? Chegou, depois. Capítulo 42, verso 7. Nós vamos chegar lá. Chegou. Mas ele fez uma série de erros. E nós estamos nessa série de erros de Elifaz. E o Senhor tem lutado, tem se esforçado conosco. Assim como ele se esforçou com Elifaz, o Senhor tem se esforçado conosco. E aí nós vamos para o versículo, para o capítulo 15, mais uma vez. Passa para o versículo 15. Não, para, esqueci uma coisa. Deixa no capítulo 5, versículo 19, desculpa, versículo 19. Elifaz é o homem que fala com Jó assim: ele te livrará de 6 problemas. Sim, no 7º, nenhum mal te tocará. Na outra versão fala: ele te livrará de 6 angústias. E a 7ª não vai afetar. Nós vimos essas angústias no capítulo 1 e 2 de Jó. Mas o próprio Elifaz vai descrever algumas dessas angústias. E ele fala no 20: na fome, ele te redimirá da morte. Isso vai acontecer com o povo no tempo do fim. Deus vai nos livrar da fome. Amém? Amém. Na guerra, ele vai nos livrar do poder da espada. Amém? Como que vai acontecer no tempo da perseguição, o livramento do povo de Deus? Os anjos vão estar ao nosso lado e, se necessário for, eles se transfigurarão de guerreiros para lutar em nosso favor. Então o texto fala: na guerra, do poder da espada. 21. Serás protegido do açoite da língua. Esse foi o maior chicote de Jó. Ele foi açoitado capítulo após capítulo pela língua. E o Senhor quer que nós não açoitemos os nossos familiares, não açoitemos os que são preciosos para nós com a nossa língua. Mas essa é uma intensa angústia. Açoite de língua. E o versículo continua: nem temerás a destruição quando ela vier. A destruição, de uma forma mais clara, veio para Jó. Jó sofreu destruição atrás de destruição. E uma das formas de destruição é o assalto. Por exemplo, vieram os saduceus e deram contra os bandos, mataram os servos, levaram os animais de Jó. Isso é destruição. Satanás veio matar, roubar e destruir. Quando alguém é assaltado, é roubado, ele está sendo destruído. Quando alguém destrói com palavras, então a destruição pode vir de inúmeras formas. E aí, versículo 22, da destruição e da fome te rirás, ou seja, você vai ter vitória sobre a fome e a destruição. Nem temerás os animais, os perigos da terra. E aí ele fala como sexta angústia: porque estarás unidos às pedras do campo. Imagina um campo que você quer produzir e está cheio de pedras irregulares nesse campo. Para que servem essas pedras? Para nada. São inúteis pedras no campo. Mas ele está dizendo: porque estarás unidos às pedras do campo, e os animais do campo em paz estarão em paz contigo. Sabe o que significa isso? Quando tem uma pedra no meio do caminho, você pode usar pedras para construir uma casa. Então, o homem que tem um campo com pedras que são coisas inúteis, Deus pode fazer essas coisas inúteis se transformarem em um abrigo. Deus pode fazer o que Ele quiser para te proteger. Até num campo desprovido de nada, com animais perigosos, o Senhor pode te guardar. E o texto continua dizendo ainda o seguinte,
24. E tu saberás que teu tabernáculo estará em paz, visitarás a tua habitação, não pecarás. Pensa se o tempo está falando para o fim. Não pecarás. Você vai ter o teu cantinho, a tua água, o teu alimento serão certos. Também saberás que tua semente será grandiosa e a tua descendente como a grama da terra. Chegarás à tua sepultura na idade madura, assim como o feixe de milho é colhido em sua estação. Ou seja, o tempo de vida proposto, que eu entendi para nós na prática, assim, não vai se morrer antes da hora. O tempo de vida proposto vai chegar até onde Deus determinou. E eis que isto já examinamos, e assim é. Ouve-o e sabe isso para o teu bem. No meio da acusação de Jó, Deus usa as palavras de Elifaz para extrair coisas para o tempo do fim. Aqui está uma mensagem de consolo para aqueles que irão passar por uma grande angústia, angústia o qual nunca houve, nem antes, nem hoje e nem nunca haverá. E a proteção de Deus estará com aqueles que serão fiéis igual a Jó. Amém? Crês nisso, igreja? Agora vamos então para o capítulo 15, para ler algumas poucas considerações do capítulo 15. Eu quero destacar o versículo 11. Essa é uma pergunta que Deus faz para mim e para você. As consolações de Deus são pequenas contigo? Ou seja, Deus tem te confortado pouco ou muito? Deus tem ajudado pouco ou muito a minha vida? Eu tenho total consciência, pelo tanto de erros que eu tenho, que o tanto de misericórdia que é derramado é mais forte que as chuvas que caíram em Barretos nesse final de ano. E aí a pergunta é a seguinte: há alguma coisa secreta contigo? O Senhor quer perguntar para mim e para você nesta manhã assim: qual segredo você ainda não tratou? Qual é o pecado que ainda está guardado? Essa é uma palavra para ser levada para a tua semana. O Jó fala, né? Quantas culpas e pecados tenho eu? Essa é a pergunta que deve ser feita diante da pergunta que Deus faz para nós: o que está em secreto no teu coração? Há alguma coisa secreta contigo? E quando a gente começa a refletir nisso, Deus vai começar a trazer à memória tudo que está escondido lá dentro. Essa pergunta é em secreto e o teu Pai que vem em secreto vai te responder. Busca do Senhor. O Senhor quer nos purificar. Nós começamos o culto passado dizendo assim: circundai o vosso coração, tira todo o veneno, tira todo o pecado. E aí Deus vai olhar então. Você teve algumas melhoras, né? Você achou que você está melhorando espiritualmente? E eu vou te provar e vou ver que você está errado. Ele vai te mostrar onde está o erro. Se nos anjos no céu tem erro, imagina nós. O Elifaz, que era um homem sábio, prudente e consciente, Deus começou a mostrar o tamanho da falta de sensibilidade espiritual. Aí os versículos 7 e 8, um pouquinho para cima, diz assim: és tu, o Elifaz está acusando Jó, né? És tu o primeiro homem que nasceu, ou foste feito antes das colinas? Ouviste o segredo de Deus e restringes a sabedoria para ti mesmo? Aonde que você lembra desse texto assim parecido na Bíblia? Onde acontece algo semelhante? No mesmo livro de Jó. Deus não faz esse tipo de pergunta para Jó? Começa lá. Você foi por acaso Adão, né? Ele fala: és tu o primeiro homem que nasceu? Você não é Adão. Isso é uma pergunta retórica. Como nós vimos, pergunta retórica é aquela para te fazer pensar. Aí ele fala: você foi feito antes dos montes, das colinas? Quando Deus pergunta isso para Jó, isso alcança o coração de Jó? Com certeza. Mas o Elifaz fez o mesmo tipo de pergunta. E por que não alcançou o coração de Jó? Porque era para ele. Ele não tinha sido ministrado por Deus. As suas palavras estavam, versículos 7 e 8, palavras sem unção.
porque não tinham poder a palavra dele, porque ele não tinha sido tratado, não alcançaram o seu amigo. Mesmo sendo palavras que o próprio Deus usou. Mas Deus tinha o controle de tudo. E esse homem tinha que ter amor pelo amigo que ele não usou. Tanto que olha a resposta de Jó para ele no capítulo 16. Jó 16, nós vamos ler do 2 ao 6. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Miseráveis consoladores sois todos vós. Passou de fraco consolador, que nem a senhora White diz, para miserável. Quantas vezes nós temos espizinhado os nossos irmãos, famílias? Sabe onde isso acontece muito? Irmão com irmão dentro de casa. As pessoas que menos têm misericórdia uns com os outros são os irmãos dentro de casa. Um pisa no outro com a maior facilidade. Um fala mal do outro com a maior rapidez. Miseráveis consoladores. Aí ele fala, terão fim as palavras vãs? O que te faz responder assim? Eu também poderia falar como vós, se a vossa alma estivesse no lugar da minha, eu poderia amontoar palavras contra vós e sacudiria a minha cabeça contra vós. Sacudir a cabeça é assim, né? Nossa, como você está fazendo coisa errada? É aquele ar de quem está acusando. Sacudir a cabeça é o ar do acusador de reprovação. E aí o versículo 5. Olha o que o Jó ia fazer no lugar de ele faz. Mas eu vos fortaleceria com a minha boca. Eu ia procurar palavras boas. Eu não ia falar mal da minha esposa. Eu não ia espizinhar o meu marido, nem meus filhos. Eu iria falar palavras de fortalecimento com a minha boca. E o movimento dos meus lábios abrandaria a vossa dor. O Jó, doente, destruído, acusado, açoitado com a língua, diz, olha, vocês estão me chicoteando. Mas eu não faria isso com a minha língua, eu iria abrandar o de vocês. Estevão fez isso. Pai, eu estou sendo apedrejado. Perdoa esses que estão me apedrejando, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, na cruz, disse o quê? Para Deus, Pai, perdoa esses que me crucificaram, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas nós chicoteamos, nós açoitamos. E ele é um exemplo de quanto Deus tem se esforçado, ele tem derramado sabedoria, ele tem feito coisas preciosas, mas nós temos agido como ele faz. E sabe o que é pior? Olha no capítulo 22. (4 e 5). O Elifaz não parou. O Jó falou tudo isso, sabe o que Elifaz fez? Continuou fazendo. Ele faz e faz maldade mesmo. Versículo 4 e 5. Ele está falando de Deus, né? Alguém vai lutar contra Deus? Aí ele fala de Deus com relação a Jó. Reprovar-te-á Deus, ele, por medo de ti? Ele vai falar para o Jó assim, você acha que Deus tem medo de você, Jó? Entrará ele contigo em juízo? Não é grande a tua maldade e as tuas iniquidades infinitas? Quanta cegueira, quanto mais... Sabe o que esses dois versículos falam para nós? Quanto mais duro o nosso coração se torna, a gente é confrontado e a gente endurece, pior e piores são as nossas palavras. Pior a gente fica e as nossas palavras afundam cada vez mais. Por isso a Bíblia fala hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Os versículos 22 e 23 dizem assim, olha, o extremo da arrogância e da obstinação de Elifaz. Recebe, peço-te, a lei da sua boca, a lei de Deus, e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Tu colocarás a iniquidade para longe de teus tabernáculos. Qual que é a conclusão do que ele fez e que nós não devemos fazer? Pare de acusar o teu irmão e ore por ele. Ele quis dar resposta para o irmão, para o Jó no caso, e ele falou só asneira. Não fale e não fique acusando e pesando se você não tem a resposta de Deus.
Agora, tem duas situações aqui, né? É possível que Deus tenha falado com você e você saiba exatamente onde o seu irmão errou e você tem que exortá-lo. Isso é uma situação. Nós estamos vendo uma pessoa que está fora da comunhão, recebeu visão espiritual, recebeu exortação enquanto estava falando coisa errada e continuou endurecendo o seu coração. E ele chega ao extremo de tentar exortar e falar: volte-se para Deus, para o único que estava em comunhão com Deus, que era Jó. Tanto que acaba o capítulo 42, né? Vamos lá para o 42, só para a gente ver o final do Elifaz. Versículos 7 e 8. E assim foi que, depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita. Ele foi acusar aquele que era a fonte de sabedoria, provavelmente o mais velho dos três, porque foi o primeiro a falar, e se existia anarquia naquele tempo, ele era o mais antigo. Disse o Senhor a Elifaz, o temanita, onde Deus tinha se esforçado tanto, o tesouro precioso que Deus tinha dado para Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó. Você falou muita coisa errada, Elifaz. As tuas palavras, por mais que eu me esforçasse, foram erradas. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, ofereceis vós mesmos, por vós mesmos, uma oferta queimada, e o meu servo Jó orará por vós. Deus ordena que Elifaz faça o sacrifício, mas ele não vai ouvir o que o Elifaz vai dizer. O Elifaz leva a oferta, a oferenda, e quem vai interceder é o advogado de defesa, que é Jó. As palavras de Elifaz nesse momento não eram aceitas. De tantas coisas erradas que ele fez, Deus não queria ouvir a oração dele. E eu vou concluir com vocês, abrindo a Bíblia lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. A partir do verso 6, é o texto que fala dos dons. Elifaz recebeu muitos dons de Deus, mas ele não fez bom uso. E o apóstolo Paulo, ele traz uma aplicação prática que nós conseguimos usar a vida de Elifaz, o que Paulo fala para a igreja a respeito dos dons e como isso se aplica na nossa vida hoje. Agora, irmãos, se eu for até vós, falando em línguas, de que vos aproveitará? Elifaz recebeu visão espiritual, recebeu palavras poderosas. Do que isso adiantou para Jó? Nada. Foi um chicote. Paulo diz assim: a não ser que eu vos fale, ou por revelação, ou por conhecimento, ou profecia, ou por doutrina. Em outras palavras, se espiritualmente eu tiver ok, o meu falar em línguas será eficaz. Versículo 7. E até as coisas sem vida que transmitem som, seja flauta, seja harpa, se não formarem sons distintos, como se saberá o que está sendo tocado ou dedilhado? Se você ouve uma flauta desafinada, aquilo soa bem ao ouvido? Igual a gente ouve umas musiquinhas às vezes, né, aquelas flautas desafinadas, aquilo só gera desconforto. Palavras faladas de uma maneira errada só geram desconforto, só geram açoites. Versículo 8. Porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Elifaz foi o esforço de Deus, mas também foi o sonido incerto da trombeta. Você tem sido como Elifaz, um sonido incerto da trombeta? Sabe o que Deus disse para mim? Que nós temos sido sonido incerto na trombeta. E muitas vezes as pessoas não chegam até nós,
Porque se elas ouvirem o sonido dessa trombeta, vai doer o ouvido delas. Vai destonar, vai ser uma coisa tão ruim que ele não vai conseguir receber a mensagem de Deus que ele precisaria receber. Aí ele diz no 9, assim também vós, a não ser que transmitais com a língua palavras bem articuladas, a não ser que nós ministros, reis e sacerdotes de Deus, falemos coisas muito precisas, não só tecnicamente, mas espiritualmente precisas. A não ser que transmitais com a língua palavras bem articuladas, como se entenderá o que é falado? Porque estareis falando ao ar. Quantas vezes a minha esposa disse, fala coisa com coisa, eu não estou entendendo nada do que você está falando para mim. Se preocupe em falar as coisas certas. E nunca esse versículo foi tão direto no meu coração. Quando a gente não se preocupa nem com o jeito de falar, nós estamos dando o sonido errado. E aí o versículo termina, estareis falando ao ar, palavras jogadas ao vento. Ele falou, sabe o que ele colheu? Jó, a minha ira, a minha ira se acendeu contra você. Quando essas palavras que você usa são jogadas ao vento, você está armazenando a ira de Deus para a taça da tua iniquidade. Versículo 10, há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Cada uma das palavras que as pessoas soltam tem algum significado. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei, para aquele a quem falo, um bárbaro, ou o que fala será um bárbaro para mim. O bárbaro, naquele tempo, era a pessoa que falava uma língua igual a você chegar e tentar ouvir e traduzir a palavra de um índio. Você sabe falar em tupi-guarani, por exemplo? Você sabe falar em espanhol? Se você ouve alguém falando em espanhol rápido, a gente não entende nada. É como se você não fala as palavras certas, é como você está falando em português e alguém em tupi-guarani, ou alguém falar em alemão, nenhum dos dois vai se entender. Resumindo esse versículo, é a palavra Babel. Se eu não souber o que eu estou falando e tentar falar para alguém, isso é confusão para Babilônia. Assim também, 12, assim também vós, que sois zelosos de dons espirituais, procurais tê-los em abundância, com qual propósito? Para edificação da igreja. O Senhor espera que eu e você tenhamos a luta de buscar do Senhor, melhorar, refinar a nossa vida espiritual, para que a gente não seja esforço de Deus e um sonido errado aos ouvidos do Senhor. Para que a ira dele não seja atraída para nós. Procurai com zelo os melhores dons. Lute pela sua vida espiritual, para que você seja como Jó e não como ele faz. Nós vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar uma música que chama Careço de Ti, Jesus. Careço significa eu preciso de Ti. Não seja orgulhoso, mas reconheça a tua dependência de Jesus. Vamos nos colocar em pé.